eu sou o Felipe Cambru, sou médico veterinário e eu ajudo, eu ensino outros colegas médicos veterinários a faturarem 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana. Hoje é um bate-papo bem legal, bem descontraído, mostrando para o VET oportunidades, como que ele pode sair do desemprego, por exemplo, de um VET recém-formado, que está desempregado, que não sabe o que fazer da vida, está perdido, ou de um VET que está há muito tempo no mercado. Bora lá, então, bora começar. Desemprego é uma coisa que dói demais, né? Vocês podem ver os números hoje do Brasil, está cada vez mais alto, é um problema grande do Brasil, não só do Brasil, como outros países também, todos os países, né, a maioria tem desemprego. É bem comum. Então, o VET, ele se sente, ele tá, cara, tem conta para pagar, tem boleto, tem a comida para botar na mesa, e esse VET que está chegando no mercado de trabalho, ou que ele já está formado há muito, esse cara que está formado há muitos anos, ó, o André estava formado há muitos anos e desempregado, é mais desesperador ainda, porque ele tem muito mais pressão, né? O VET que está começando agora, ele tem pressão da família, tem pressão dos colegas, dos amigos, que está entrando para o mercado de trabalho. Opa, como é que você não consegue emprego? Como é que você não consegue oportunidade? Como é que você está ganhando só R$1.000? Como é que você não está ganhando nada para trabalhar? O VET, muitas vezes, ele se sujeita a nada, a trabalhar de graça, trabalhar, inclusive, sem nenhuma remuneração. Quando eu comecei no meu estágio eu ganhava, se eu não me engano, era 38 centavos, acho, alguma coisa assim. Era o custo da refeição lá da empresa. Eles tinham um custo lá, como era uma indústria de alimento, tinha esse custo, então, um custo baixo para eles, né? Era 38 centavos, era o que eu ganhava, era o almoço. Eu trabalhava pelo almoço, pra vocês terem noção. E aí, depois, meu primeiro salário foi 1.620, lá com frango de corte no campo. E aí foi minha trajetória. Mas só para vocês entenderem, muitas vezes a gente se sujeita a esses salários, né? E são salários medíocres, são salários que não condizem com a nossa profissão. A nossa profissão merece muito mais que isso. E eu bato na tecla, eu insisto com vocês, e eu pego vocês, e a gente, nessas lives, a gente se junta para isso, para ser mais valorizado, para ser mais reconhecido, e tem técnicas, tem estratégias para isso. A gente não precisa ficar esperando as coisas caírem do céu, VET, tá? A gente não precisa e nem deve esperar as coisas caírem do céu, a mágica acontecer, vir o emprego de R$1 milhão por mês, do nada, CLT, tá? Isso é a maior besteira que o VET pode cometer. Achar que na CLT ele vai enriquecer, achar que com a CLT ele vai ganhar bem, ele vai ser bem desenvolvido, ele vai ter qualidade de vida, ele vai ser tranquilo. A CLT, que é as leis trabalhistas, Confederação das Leis Trabalhistas, carteira assinada, para quem não sabe, né? É muita instabilidade. A estabilidade não existe, velho, na profissão da medicina veterinária. Então, se você tem carteira assinada, tome muito cuidado. Vem pandemia, muda, o sistema muda, a economia muda, as pessoas mudam, o seu patrão está um dia de humor, outro dia está de mau humor, aí você perde emprego. Aconteceu isso comigo também, saí de vários empregos, passei por várias situações também, já passei pelo desemprego também. No começo, quando eu caí no mercado de trabalho, aconteceu isso, tá? Eu cheguei no mercado de trabalho sem opção e fiquei procurando 3 vezes, desesperado, maluco, corri atrás, eu fiquei pensando assim, ó, meu Deus, o que vai ser? 3 meses para mim foi uma eternidade. Isso que eu era recém-formado, imagina quem já está formado há muito tempo, né? Então, presta atenção nisso, Vete. É muito importante que vocês se liguem nisso, tá? O desemprego, acontece com todos os veterinários que esperam por CLT, como eu fiz, eu esperei por CLT e fiquei desempregado, e a gente não pode contar com a sorte, não conte com a sorte, a estabilidade não existe, a gente precisa tomar atitudes. Eu vejo todos os dias, nos grupos de WhatsApp, os médicos veterinários se brigando muitas vezes por vagas, ou tentando manipular, ou tentando falar mal do colega, tentando falar alguma coisa ruim do colega para denegrir a imagem dele, para poder roubar a vaga dele. E os vets fazem isso na área da clínica de pequenos, é muito vet competindo, né? A menina dos olhos é a área que todos os vets querem entrar. Então, ali tem muita concorrência por empregos bons, né? E eu vejo os vets ali se oferecendo nos grupos, falando assim, eu trabalho, eu quero uma oportunidade. Ele só quer uma oportunidade. Ele está desempregado, está desesperado.
e ele só quer aprender, ele só quer mostrar o seu valor, ele quer, às vezes, ele se sujeita a nada. Ele fala assim, não, doutor, doutora, eu quero acompanhar a sua rotina, eu quero acompanhar a clínica, a rotina da clínica, e aí eu não preciso pagar nada, não, mas eu quero só para acompanhar, para mim ter uma experiência, para as pessoas me verem, para começar a ofertar o meu trabalho, e ela não, mesmo assim, mesmo se sujeitando a não ganhar nada, ela não tem essa oportunidade, as pessoas não dão essa oportunidade, porque é muito complicado, tá? De fazer isso. Então, presta atenção, Vete. Eu vejo os Vetes brigando por plantão. Todo dia chega mensagem. Todo dia chega mensagem de plantão. Todos os dias. Nos grupos que eu tô de WhatsApp. Precisando de médico veterinário para plantão de final de semana, ou de virada de noite, né? Os plantões malucos de 12 horas, pega às 8 da noite, larga às 8 da manhã, vira à noite trabalhando por R$ 150. E aí eu te pergunto, Vete, faz a conta. O veterinário, ele não gosta de fazer conta. Parece que ele tem repulsão de números. Hoje eu aprendi a fazer conta, mas no passado eu não fazia também, e eu errei com isso. Eu fazia muito bico, eu tinha que fazer bico para complementar a renda. Hoje não, hoje eu faço conta. Hoje, se eu tenho a oportunidade de ganhar R$ 150 com 30 minutos do meu atendimento, eu não vou trabalhar 12 horas para ganhar R$ 150. Eu trabalho 30 minutos para ganhar R$ 150. É questão de visualizar isso, né? E outra questão, não é só ver a oportunidade, é criar habilidades para isso, né? Se eu vejo que tem essa oportunidade, eu preciso criar uma habilidade para poder captar esse cliente, para poder cobrar esse valor, precificar, fazer uma oferta que ele aceite, enfim, criar habilidades que não é só a técnica, não é só o atendimento em si de técnica de medicina veterinária, comportamental, né? Que eu estou falando aqui de comportamento canino, não é só a técnica, mas sim outras atribuições que a gente precisa aprender. A faculdade não ensina. A faculdade, na verdade, é a principal vilã. Quando eu falo da faculdade, a gente tem que agradecer a faculdade, né? Ela nos trouxe até aqui, mas o que nos trouxe até aqui não nos leva adiante. A faculdade, ela nos ensina muito, né? Ela traz muito conhecimento técnico, só que ela não nos prepara para o mercado de trabalho, ela não prepara você para relação de pessoas, para vendas. O veterinário não gosta de vender, por isso que ele não gosta de número. Ele não gosta de vendas, ele não gosta de se vender, ele não gosta de vender o produto, não gosta de vender o seu serviço, ele não gosta de se vender. E aí, ele começa a fugir disso. E se ele foge disso, como que ele vai ter renda? E se ele foge disso, como que ele vai ter emprego? Como que ele vai se dar bem numa entrevista, por exemplo, de emprego? Aí ele fica desempregado porque ele não sabe se vender. A gente está vendendo o tempo todo, Vete. Ou vendendo um produto, ou vendendo um serviço, ou vendendo qualquer coisa. Se você for fazer uma entrevista de CLT, hoje a gente está falando de desemprego, né? Se você busca por CLT, busca por estabilidade, sendo que eu falei que a estabilidade não existe, mas mesmo assim, se você quer CLT, você não quer ser dono do próprio negócio, não quer ser dono da agenda, não quer ser dono dos seus horários, você quer trabalhar com CLT, seguindo regras, né, cumprindo horários e tal, você vai precisar se vender em alguma hora. Em algum momento da vida, você vai precisar fazer uma entrevista. As pessoas vão precisar fazer perguntas para vocês, e isso também é venda, tá? A faculdade é uma das grandes vilãs, ela tem bastante culpa nisso. Então, a faculdade, ela não nos preparou. Só que aí a gente vai ficar tirando pedra nela? Claro que não, né? Cara, eu, por exemplo, eu vim numa faculdade pública, não pagava mensalidade, então é óbvio que a gente vai agradecer, não vai ficar brigando com a faculdade, né? A gente agradece tudo que ela nos ensinou. É óbvio, só que o que nos trouxe até aqui não nos leva adiante. Uma frase muito importante essa. O que te trouxe até aqui, ela não vai te levar adiante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você precisa sempre estar ligado ao mercado, às novidades, à tecnologia, às habilidades que você precisa desenvolver, às novidades do mercado, ao conhecimento, sempre atribuindo conhecimento à sua carreira, ao seu know-how, à sua expertise, o que você gosta de fazer ou o que você quer fazer. Você precisa sempre contribuir com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento. Só que tem um porém, um ponto importante de atenção aqui, anotem isso se vocês estiverem anotando. Ponto de atenção importante: conhecimento sem ação é ilusão e gera frustração. Então, se eu só tenho informação,
busco sempre, o Felipe falou que eu tenho que estar sempre informado, e aí eu vou, busco, estudo, informação, chega uma hora que a nossa mente, ela fica condensada, ela fica com muita informação, e a gente cria uma espécie de obesidade mental, uma overdose de informação. Essas informações, elas precisam ser transformadas em conhecimento. Para que eu transforme em conhecimento, eu preciso assimilar a informação. A informação precisa ser assimilada. Por isso que é um ponto de atenção, um ponto de cuidado aqui. Se eu tenho muita informação, eu não consigo assimilar. E hoje, a internet, ela traz muito isso. E aí que mora o perigo, porque tem muita informação, então eu não consigo assimilar em conhecimento. E se eu não consigo assimilar em conhecimento, ou beleza, eu consegui assimilar em conhecimento, mas eu não transformei em ação, que a maior forma de aprendizagem é agindo, é colocando na prática, aprendizagem ativa, que eu explico para vocês, tem 2 tipos de aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. Aprendizagem ativa é aquela onde eu pratico, onde eu ensino outras pessoas. A pirâmide de William Glasser. 95% da aprendizagem ativa é ensinando outras pessoas, é praticando. Então, é importante a gente praticar. Conhecimento sem ação gera ilusão, é mera ilusão, pode gerar frustração. É só você ver algum colega de vocês que, aquele colega muito nerd, que CDF, que só estuda, o maluco faz um monte de curso e chega uma hora que ele vai se frustrar, ele vê que ele tem tanto potencial, que ele tem tanto conhecimento, ele fica, mas o mercado não me dá oportunidade, e aí ele fica desempregado, e aí ele não tem oportunidade, ele briga com o conselho, ele briga com o colega, ele briga com todo mundo. Porque ele não tem oportunidade, ele sabe que ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue colocar em ação. Ele não tem essa chavezinha que ele vira na cabeça dele para colocar em ação, que a faculdade não preparou ele, beleza? Acho que ninguém sai da faculdade pronto, todos com quem converso dizem o mesmo. Ótimo, Thalita, ótima observação. Ninguém realmente sai da faculdade pronto. Mesmo ela dando oportunidade de fazer prática, de fazer residência, sei lá, de fazer um monte de coisa lá dentro da graduação, estágio, né? Na minha época, quando eu fiz a faculdade, eu não conseguia nem fazer estágio, porque era período integral a minha faculdade. Minha graduação tinha aulas de manhã, de meio-dia à noite. Então, eu não conseguia, era muito bagunçado os horários, era horário picados, assim, algumas aulas de manhã, algumas aulas à tarde, algumas aulas à noite. Então, era bem bagunçado, era difícil fazer estágio. Mas, mesmo assim, se conseguir fazer estágio, mesmo assim vai sair despreparado. Por quê? Porque são milhões de áreas, milhões é exagero. Mas existem milhares de subnichos na medicina veterinária. São centenas de áreas, dezenas e centenas de áreas que a gente pode abranger na medicina veterinária e alguns milhares, eu acho, de subnichos, que são subdivisões. Nossa, Felipe, tudo isso, o vet não sabe. A faculdade não mostrou para ele. Quando ele descobre que tem comportamento canino, que é um subnicho que eu falo, muitas vezes ele nem sabe que existe, não pode, ele acha que o veterinário não dá para trabalhar, não pode trabalhar com isso. E aí ele descobre, ele acha assim, opa, tem alguma coisa errada aí. Ele pensa assim, cara, deve ser muito ruim essa área, porque não vejo nenhum veterinário trabalhando, né? É um erro comum do veterinário pensar isso. Ele acha que, como não tem nenhum veterinário trabalhando nessa área, é uma área ruim, tá? Ou ele acha que, eu não sei nada de comportamento, então eu preciso de mais experiência. Eu preciso estudar mais, estudar, e aí ele fica só no estudo. É outro erro comum, tá? Também que eu falei, muito conhecimento sem ação é ilusão. A gente precisa conhecer, mas precisa junto colocar em prática. Todas as coisas que a gente aprende, todas as informações, transformar em conhecimento e o conhecimento colocar em ação. É assim, é uma fórmula isso, a gente precisa fazer isso, tá? Senão a gente fica travado e muitas vezes você se sente frustrado porque você está com muito conhecimento ou muita informação e começa a ficar confuso, as coisas começam a fazer, começa a dar nó na sua mente, na sua cabeça, começa a bagunçar tudo, porque é muita coisa, você precisa externalizar, você precisa colocar em ação, colocar em prática, tá? Isso é fundamental. Então, e outras vezes o VET ele não sabe que existe essa área, porque ele não, então são 3 coisas, né? Ou ele acha que é ruim porque não tem nenhum VET trabalhando, ou porque ele acha que é ruim porque ele tem que ter muita experiência para trabalhar com isso, ele acha que ele não sabe nada, ou, né, falando de comportamento canino, ou ele não sabe que existe, porque ninguém apresentou para ele, ninguém falou para ele, a faculdade não falou para ele. Quando eu comecei, lá na graduação, e quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu me formei, comecei a trabalhar, eu queria ir junto com a boiada. Sabe por quê? Quando eu falo isso, junto com a boiada, é junto com os colegas, a maioria dos colegas, 150 mil médicos veterinários no mercado hoje, e os 80 que se formaram comigo lá, 2 turmas.
Foi duas turmas que se formaram comigo. Era matutino e vespertino. Eram duas turmas integrais, duas turmas com aula de manhã, tarde e à noite, mas eram classificadas como matutino e vespertino. Então, aproximadamente 80 VETs aí. Então, eu queria ir com a maioria era de clínica, eu queria ir com a maioria. Por quê? Porque eu tinha medo de arriscar. A maioria queria ir para a clínica, eu pensava, quando eu me formei, assim, deve ser uma área muito boa, deve ser uma área muito legal, porque todos os VETs estão indo para lá, a maioria está indo para lá. E aí, quando você vai na boiada, você se sente confortável. É quentinho, é gostosinho, você tá acolhido, as pessoas, você consegue conversar com as pessoas e ter as mesmas dores, trocar com ela, né? E aí, colega, como é que tá? Tá difícil achar emprego na clínica? Tá difícil, tá desempregado ainda? Tô. Daí você, olha só o perigo da nossa mente, ela nos enganando. Ela usa isso como muleta, você começa a usar isso como uma muleta para não ter resultado. Você pensa assim, é como se você tivesse se sentido acolhido e sentido que, opa, não é só eu, então tá tudo certo. Os meus colegas, outros colegas que estão indo para a clínica também não estão conseguindo emprego, não estão conseguindo nem plantão, então eu também não estou conseguindo, então tá tudo certo. O problema não sou eu, né? E aí é um risco, né? É um problema grande, um problema sério, porque você usa isso como uma muleta. Você começa a usar isso como desculpa, tá? Para não crescer, não se desenvolver. E eu ficava nessa época contando histórias para minha mente. Várias historinhas eu contava. Historinha de que, porque o conselho não ajuda, ou porque o mercado de trabalho não é bom, ou porque as empresas não colaboram, ou porque não tem oportunidade. Ficava contando histórias, justificando isso, né? O perdedor, velho, é aquele que é bom em uma única coisa. Ele só é bom em dar desculpa, ele só é bom em justificativa. O perdedor é bom nisso, só nisso. E eu, nessa época, era perdedor, porque eu ficava dando desculpa, eu ficava dando justificativa por que eu não conseguia emprego, justificativa por que eu não ganhava bem. E aí era um problema, porque ia só aumentando, e eu usava aquilo como muleta. Então, cuidado, Vete, com todo carinho, com todo amor que eu estou te falando isso, porque eu passei por isso também. Cuidado com as muletas. Quando você usa uma muleta mental que eu falo, né? A gente sempre tende a olhar isso, né? Tem razão, Thalita. A gente sempre tende os tutores fazem isso com a gente faz isso com o mundo. O problema está no conselho, o problema está na profissão, o problema está... Não, mas a gente tem que começar pela gente. A gente começa a valorizar, a gente começa a aprender coisas novas, e aí começa a mudança, começa a transformação. Se eu quero mudar o meu destino daqui 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu preciso plantar alguma coisa agora para colher lá na frente. É o que eu faço agora que determina o meu destino, né? Lembre-se, Vete, pare de dar justificativa para você mesmo, pare de dar justificativa para sua mente, ela te engana, ela usa persuasão com você, ela te convence de que está tudo certo, está tudo bem, o mercado de trabalho é assim mesmo, os VETs têm que ganhar 2.000 mesmo, porque está todo mundo ganhando 3.220, 3.200 e pouco, é o salário médio do médico veterinário hoje no Brasil, que é 2 vezes o salário mínimo, mais ou menos. O salário mínimo é 1.200, né? Mas então, muitas vezes o VET não ganha nenhum salário mínimo, e aí ele acha que isso está tudo certo, porque está todo mundo assim, então beleza. Então, ele se conforma. E o conformismo é um câncer hoje na medicina veterinária. Se conformar com essa situação e acabar aceitando. Eu não sou contra a clínica, eu adoro os colegas que trabalham com clínica, eu não trabalho, mas, cara, é a minha profissão, eu amo a minha profissão, não trabalho com clínica, trabalho com comportamento canino, não sou contra a clínica, não sou contra plantão, eu falo do plantão, eu falo do salário, eu sou contra, sim, o salário. O salário, se eu pudesse jogar uma bomba no cara que inventou esse salário medíocre do veterinário aí, se eu poderia fazer isso, eu faria. Porque eu sofri com isso no passado, com esse salário ridículo do médico veterinário. E hoje eu não aceito. Hoje eu fico indignado, hoje eu bato na tecla, hoje eu falo assim, vamos, Vete, não pode, não aceita. Não aceita porque você tem oportunidade no mercado de trabalho. Só precisa de alguns ajustes, só precisa ver isso, só precisa enxergar isso, tá? Isso é fundamental, isso é muito importante. Essa desvalorização do mercado, que a gente tende a falar que é culpa do colega, né? O colega, claro que tudo contribui com a desvalorização. Os colegas não se valorizando,
um tentando passar a perna no outro, tentando fazer desconto aqui, tentando baixar o preço lá no chão, fazendo R$ 50 a consulta, ou às vezes fazendo de graça as coisas, uma vacina, da vacina como, sei lá, faz um monte de coisa que às vezes nem pode fazer, como forma de ganhar cliente pelo preço, só que é um problema, o cliente que vem pelo preço, ele vai pelo preço, então não adianta, ele não vai fidelizar com você, se ele veio através de você porque você deu um descontão, consulta era 200, eu faço por R$ 50, dona Maria, assim, a consulta, porque a dona Maria vem assim, porque o outro veterinário lá, a consulta dele é 80, eu vou fazer com ele, a sua é 200, aí você, não, então eu vou fazer por 50, baixa para R$ 50, para tentar ganhar esse cliente, tá sendo até antiético, né? Porque não está contribuindo com o mercado de trabalho. Mas, e aí esse cliente, essa dona Maria que veio pelo preço, ela vai embora pelo preço também. A hora que ele encontrar outro veterinário com um preço menor, ela vai também. Então, esse cliente não é ideal. Então, o que eu quero dizer com isso? O mercado, ele está poluído, sim, mas eu começo comigo mesmo. Quando eu me junto com colegas que querem se desenvolver, têm visão de crescimento, prosperidade, querem faturar 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana, eles têm uma visão. Eles sabem o que precisam fazer. Então, eu ando com essas pessoas, eu me espelho nessas pessoas. Então, Vete, o melhor momento para agir, que eu falo, é agora, não é para deixar para depois. Em vários momentos da minha profissão, em vários momentos, eu tive essa sensação de que, a sensação e o arrependimento de não ter começado antes. Eu demorei muito tempo para conseguir descobrir essas estratégias, esse caminho, esses atalhos dentro do comportamento canino, dentro da profissão, dentro da medicina veterinária, para faturar 10 mil. Só que eu tive que errar muito para isso. E hoje eu trago esses conhecimentos para vocês, esses conteúdos, para que vocês não precisem errar, né? Não tenham que errar, né? Até no comportamento canino aconteceu isso, de eu ter me arrependido de não ter começado antes. Eu sempre penso hoje assim, cara, se eu tivesse começado antes comportamento canino, se eu tivesse começado desde que eu me formei comportamento canino, seria bem melhor, né? Eu não precisaria ter errado, eu não precisaria ter investido errado. Eu gastei muito dinheiro investindo em coisas erradas, fazendo do jeito errado, né? Ganhando pouco, ganhando 38 centavos no meu primeiro estágio lá que eu fiz. O estágio, isso era estágio final, tá? Depois de formado, já estava formado, já era o estágio obrigatório, 38 centavos. É ridículo, né? Eu falo isso, tenho até vergonha de falar às vezes do colega. O cara fala assim, cara, como é que você aceitou isso? Maluco, né? Não tinha, eu vou dizer assim, não tinha outra opção, não sei o quê. Claro que tinha. É porque eu fui incapaz de ver as outras opções. Eu não enxerguei as oportunidades, eu não corri atrás o suficiente, eu achei que tinha corrido atrás o suficiente. 3 meses correndo atrás, e não era suficiente, eu precisava ter corrido mais atrás, precisava ter visto mais o mercado de trabalho, ter conhecido mais. E hoje, por isso que eu falo que eu me arrependo de não ter começado antes. Se eu tivesse desenvolvido essas habilidades que eu tenho hoje, que eu ensino para vocês, que a faculdade não ensina, se eu tivesse desenvolvido lá na graduação, buscando fora da graduação esses conhecimentos, hoje seria, quando eu chegasse no mercado de trabalho, seria muito diferente. Eu já chegaria mais pronto para o mercado de trabalho, com essas habilidades, que o mercado de trabalho precisa disso. Ele precisa que você saiba se relacionar com as pessoas, saiba se vender, enfim, todas as habilidades que eu falo para vocês que vocês precisam. Beleza? Então, amanhã o Ed se arrepende de não ter começado ontem. É sempre assim, ou de não ter começado hoje. A gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. Eu sempre uso essa frase porque é uma frase que faz muito sentido. Olha só, presta atenção. A gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. Bom dia, Deise, seja muito bem-vinda. A gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente não arrisca, quando a gente não faz, a gente erra. A gente está errando porque a gente não está fazendo. Só do fato de eu não estar arriscando, de eu não estar chutando, de não estar fazendo, eu estou errando. Então, eu sempre tenho que fazer. A gente erra, o VET erra 100% dos chutes que ele não dá. E a gente não arrisca por medo, por insegurança, por se sentir despreparado, por sentir que falta algo mais, e não adianta. É aquela coisa, informação, vem informação, mas sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar uma informação para me conseguir, para me sentir seguro. Eu vou sempre me sentir seguro se eu estou inseguro porque eu não faço, entende? Beleza? Então, a hora de fazer agora, não deixa para depois, não fica procrastinando. Eu falo isso, muitos VETs agora falam assim, Felipe, mas para você é fácil, não sei o quê. Não, claro que não. Para mim foi difícil e algumas vezes, em algumas situações, algumas coisas que eu
tenho medo de fazer, também é difícil para mim fazer. Eu procrastino também algumas coisas. Hoje eu aprendi a lidar com a procrastinação. Hoje eu criei habilidades, também aprendi habilidades para driblar a procrastinação, porque ela existe. Ela faz parte do cotidiano. Só que hoje eu tenho estratégias para driblar ela. Quando eu tenho alguma coisa que eu não quero fazer, que eu não gosto, ou que eu tenho medo, estou me sentindo inseguro, eu vou lá e faço da mesma forma. Coloco a fralda e vou. Se eu estou cagado de medo, eu vou lá e faço. Com medo mesmo. É assim que eu desenvolvo, é assim que eu me desenvolvo, é assim que eu cresço. Tá? O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Boa, Thalita. Ótimo. É isso, Thalita. A Thalita ela já tem um mindset de crescimento. Ela já tem um mindset do VET 10K. Ela tem um mindset do VET de prosperidade, de crescimento. Ela é aluna do VDC, ela é aluna do Viver de Cão. Então, ela já tem essa pegada, ela já tem essa visão de prosperidade, de crescer. Ela já sabe o que precisa ser feito. Então, ótimo, Thalita, ótima observação. A gente sempre fala que o melhor momento foi ontem, né? Não é nem agora. O segundo melhor momento é agora. O melhor momento foi ontem. Ou seja, a gente precisa começar o quanto antes. Quanto antes a gente começa, antes a gente tem os resultados, a gente colhe os frutos. Faz sentido isso que eu falei, isso que eu estou falando para vocês, velho? Faz sentido isso, velho, do meu coração? Faz sentido o que eu estou falando? Isso de prestar atenção no mercado, se posicionar para faturar 10 mil, para ser reconhecido, o que a gente tem que fazer, né? Faz muito sentido, né? Essas coisas são importantíssimas para o VET quando ele entra no mercado de trabalho, ou se ele já está no mercado de trabalho há muito tempo. Ele precisa entender isso, como que funciona. É no campo de batalha que a gente aprende, é no campo de batalha que a gente se desenvolve. A gente não precisa errar para chegar aos 10 mil, a gente precisa saber o caminho certo. Aonde eu quero chegar, eu pensei, daqui 3 meses eu quero estar faturando 10 mil, e eu preciso saber, ou daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, eu quero estar em tal lugar, tal posição, e eu preciso saber eu tenho que saber o que eu preciso fazer para chegar lá, que é o caminho. Então, VET, não me deixem chateado, não me deixem frustrado quando eu vejo vocês ganhando pouco, quando eu vejo vocês com salário pedindo vaga de plantão, implorando para o plantão. Tem VET que vai nos grupos implorando. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de uma oportunidade. Eu quero um plantão. Alguém tem um plantão para me oferecer R$100, 120, R$150 por 12 horas. Às vezes faz 2 plantões na semana, faz 2 plantões, dois plantões de 12, né? Então, não me deixem chateados com vocês, tá? Quando eu vejo vocês ganhando pouco, eu fico muito frustrado. E muitas vezes eu fico indignado, fico com raiva. Por que o vai estar fazendo isso, cara? Por que ele está aceitando esse salário? Por que ele está correndo atrás desse emprego que está pagando 1.200, ou está pagando 2.200, ou está pagando 3 mil? Por que ele não está indo atrás de uma situação, de uma oportunidade, de algo que dê 10 mil para ele por mês, todos os meses, faturando 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana? Uma oportunidade que ele tem no mercado, porque ele não escolheu o nicho, ele não sabe que existem essas oportunidades. E aí eu fico às vezes, eu fico muito chateado, às vezes, quando acontece isso, eu fico triste. Às vezes até me emociono com as histórias dos colegas médicos veterinários que contam as histórias. Tem muita história bonita, tem muita história dos vetos contando o que fizeram, o que sofreram, os problemas que enfrentam na medicina veterinária, a falta de dinheiro, a falta de liberdade, de qualidade de vida para a família, para os filhos, até não consegue, às vezes, tem dificuldade até de colocar comida na mesa para os filhos, e é bem, bem complicado, tá, essa questão. Então, preste atenção, isso muda a sua vida, isso transforma a sua vida. A gente não precisa ir contra o plantão, a gente tem que ir contra o salário, né? Então, esses salários do plantão que são medíocres e a gente precisa fazer algo para isso. A gente precisa ou buscar oportunidades diferentes, porque se você ficar só nisso, você vai ficar doente, você vai entrar em burnout, a pressão é cada vez maior, o salário você percebe que é cada vez menor, não condiz, você não consegue ter aquela renda que você gostaria no final do mês, ter uma qualidade de vida, dar uma qualidade de vida para o filho, uma escola boa, ou ir viajar, fazer uma viagem dos sonhos, ou ter as coisas que você gostaria, ter qualidade de vida, ter tempo. Às vezes até falta tempo, falta muito tempo para o colega médico veterinário, para a família, para as pessoas que ele ama, para passar com os amigos, happy hour. Então, não se submeta a isso, velho. Por favor. Vocês gostaram da live de hoje? O sol está chegando lá, estão vendo aqui? Está apontando lá. Tá meio estranho esse céu nublado aí, mas ele tá chegando, solzão lá, top demais. Fez sentido? Eu gosto de ver os vets comprometidos aqui comigo. Eu valorizo isso muito, que se compromete a fazer o que precisa ser feito, ele sabe o que precisa ser feito, quando ele descobriu o que precisa ser feito, ele faz o que precisa ser feito, tá? E eu valorizo muito esses veterinários comprometidos.
tá? O tempo é o nosso maior bem nos dias de hoje. O tempo é o nosso maior valioso, nosso bem maior, né? A coisa maior que a gente tem. E a gente precisa usar ele da melhor forma, com estratégia, né? Forte abraço, Vete. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Tragam os temas para mim. Vou abrir caixinha de perguntas aqui nos stories. Coloque para mim os temas que vocês gostariam de aprender, de entender mais. Tragam para mim esses temas. Fiquem ligados, beleza? Forte abraço, Vete. Vamos! Tamo junto. Tchau, tchau.